pedir que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nosso foco será os versos 2, 4 e 7, mas eu vou ler o texto todo de 1 a 7. Antes, todavia, apenas uma palavra que o pastor Valdir esteve hoje com essas autoridades municipais e ele levou uma Bíblia de presente, um presente do Ministério Fiel, uma Bíblia de presente para a cidade de São José dos Campos, que completa hoje 258 anos. Né? E esta cidade recebeu simbolicamente uma Bíblia, que nós queremos que esta palavra, a palavra de Deus, ilumine toda a cidade de São José dos Campos, ilumine as igrejas. Né? Então, foi uma oportunidade muito singular a de presentear o município de São José dos Campos, no seu aniversário de 258 anos, com a palavra de Deus. Diz assim as Escrituras: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram a Estevão, homem cheio do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos os apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nesta semana passada, nós recebemos a notícia de que Deus chamou para junto de si um pastor norte-americano chamado John MacArthur, aos 86 anos de idade. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar desse pastor batista, que serviu a mesma igreja, a Igreja Comunidade da Graça, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, por mais de 50 anos. E ele foi um autor muito conhecido. Tem muitos livros importantes publicados, vários deles, inclusive, traduzidos aqui para a língua portuguesa no Brasil. Destaco o livro chamado Evangelho segundo Jesus, no qual ele argumenta sobre o senhorio de Cristo na vida do crente. Mas ele também investiu em outras coisas, na educação teológica, formou uma universidade, um seminário, investiu em um amplo ministério de ensino por meio do rádio e de várias outras mídias digitais. Então, eu fico imaginando que não será fácil a tarefa daquela pessoa designada para, no funeral de pastor MacArthur, fazer a sua eulogia. Porque como é possível resumir a vida de um homem? E particularmente de alguém de um ministério tão frutífero, tão profícuo como o de pastor MacArthur. E eu fiquei pensando nisso por um bom tempo. Né? E interessante que na medida em que eu pensava e refletia sobre esse assunto, o que mais vinha na minha mente, que aquilo que melhor representa o ministério desse pastor falecido foi a prioridade da palavra. Prioridade da palavra. Porque pastor John MacArthur foi alguém que amou a palavra de Deus com um respeito tão profundo pelo texto bíblico, reconhecendo a autoridade total e absoluta das Escrituras, que entendeu que a palavra pregada, que a palavra ensinada, proclamada, ela tem o poder de transformar corações e de mudar as pessoas de dentro para fora. E é por isso que, ao longo dessas muitas décadas de ministério, ele pregou com muita fidelidade a palavra de Deus. E esta é uma boa marca. Esta é uma boa marca para um pastor ter consigo no final da sua vida. Foi um pregador da palavra. E não é possível, meus irmãos, nós exagerarmos a importância da palavra de Deus na vida da igreja. O testemunho da própria Bíblia, das Escrituras, é que a palavra de Deus, ela tem um tipo de autoridade sobrenatural que Deus usa para ensinar, para corrigir, para exortar, para estabelecer o padrão ético, os valores para todo o povo de Deus. E que
pelo poder de Deus, por meio do seu Espírito, essa palavra, de forma espantosa, gera vida espiritual, vida abundante. Aliás, o testemunho das Escrituras sobre as Escrituras é de que ela é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra é fogo da parte de Deus, diz as Escrituras. É o martelo que esmiuça a penha. João Calvino, um reformador, ele disse que Deus ordenou a palavra como o instrumento pelo qual Jesus Cristo, em toda a sua graça, é dispensado, é concedido a cada um de nós. Imagine isto, por meio da palavra, Jesus Cristo é concedido a você, a cada um de nós, a cada crente. A pregação é um ato da redenção de Deus. A pregação é um ato da salvação de Deus. Esse mesmo Calvino disse que Deus poderia, se assim quisesse, trovejar a palavra dele dos céus. Mas se ele fizesse isso, nós estaríamos completamente perdidos. De fato, aconteceu que, quando Deus entregou aquelas 10 palavras, os 10 mandamentos, lá no alto da montanha, do Monte Sinai, para Moisés, e ele falava, e o povo todo ouvia, e o povo todo não podia suportar a voz de Deus, e o próprio povo solicitou, implorou a Moisés, que Deus falasse com ele, para que ele se comunicasse com o povo, mas que não falasse mais ao povo, porque o povo não podia suportar a voz de Deus trovejante, vindo do alto. É uma palavra cheia de autoridade, ela é cheia de verdade, ela é viva e é perigosamente transformadora de vida. É impressionante como que um pequeno fragmento dessas escrituras é capaz de gerar uma chama que jamais pode ser apagada na alma. Por isso que o púlpito é de onde deve fluir toda a vida da igreja. Atente para isso. O púlpito é de onde deve fluir, é de onde emana toda a vida da igreja. A pregação da palavra de Deus, quando é feita com fidelidade, com autoridade, ela gera vida. Ela até gera juízo, disciplina, santidade, transformação. E os apóstolos tinham entendimento disto. Por isso eles tornaram o ministério da palavra a grande prioridade do seu ministério. E os apóstolos legaram para nós, igreja, este grande valor, este santo dever de que a palavra tenha a prioridade. Esse é o nosso tema, aliás, da meditação que faremos nesta manhã. A prioridade da palavra. E o livro de Atos, aliás, é um maravilhoso testemunho do lugar que a palavra de Deus ocupou no nascimento da igreja. Ao longo do livro de Atos, sempre que os apóstolos e os demais líderes da igreja são mencionados, é interessante, eles são profundamente envolvidos com a pregação da palavra de Deus. Quando as pessoas são convertidas nas Escrituras, no livro de Atos, em particularmente, a palavra de Deus é citada, é trazida aqui como a causa instrumental pela qual almas são salvas, pessoas creem em Jesus. No livro de Atos, o crescimento da igreja está diretamente associado à obra da pregação. Nós lemos aqui o verso 7. Crescia a palavra e então se multiplicava o número dos discípulos. Nós começamos o capítulo 6, aliás, dizendo que os discípulos multiplicavam-se. Quando a gente vai para o capítulo 12, verso 24, nós lemos também a mesma realidade. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Ela crescia, ela se multiplicava. No capítulo 13, verso 49, a mesma coisa. A palavra de Deus se espalhava. Assim, a palavra de Deus crescia, ela prevalecia e prevalecia poderosamente. Esse, aliás, é o testemunho de Lucas também no capítulo 19, verso 24. A palavra de Deus prevalece. Ele diz, e com poder, ela vai chegando, ela vai ocupando espaços, ela vai transformando vidas, ela vai produzindo igrejas, ela vai criando novas comunidades de fé, ela vai levando a luz de Deus e vai então mudando a face daquele mundo antigo por meio desse poder que é exercido pelo Espírito de Deus quando a palavra é anunciada. Aliás, quando a perseguição estourou
e forçou vários crentes ao exílio. As escrituras vão dizer, a gente vê isso no capítulo 8, verso 4, que aqueles que foram dispersos, eles iam pregando a palavra de Deus. E até mesmo a perseguição e a dureza que esses irmãos nossos lá no passado enfrentaram. Muitos deles expulsos de seus lares, outros deserdados de seus familiares, outros perseguidos a ponto da violência, da agressão física. Eles ainda assim saíam e semeavam, e pregavam, e anunciavam, e proclamavam Jesus. E a palavra de Deus crescia. Esse é o testemunho das Escrituras. E quando a gente chega nesse texto aqui, que nós lemos no livro de Atos, capítulo 6, nós temos a igreja em crescimento por causa da palavra, mas enfrentando uma crise, uma dificuldade real, legítima, que é suscitada pelos irmãos lá em Jerusalém. O que aconteceu? O texto disse para a gente, a igreja cresceu. Além dos crentes da cidade de Jerusalém, os judeus que se converteram a Jesus, haviam também judeus que vieram da diáspora, quer dizer, de outras cidades, de outras nações. Eles eram de fala grega. Alguns deles talvez nem falassem o aramaico ou o hebraico, e eles chegaram até lá e, ouvindo a palavra de Deus, também se converteram. No dia de Pentecostes, nós temos a informação de que muitas pessoas de vários lugares de todo o império, da Ásia e até mesmo da Europa, chegaram lá e, tendo ouvido a palavra de Deus, se converteram, e muitos, tendo ouvido a pregação do apóstolo Pedro, se converteram, e a igreja cresce. E havia mais de 3.000 discípulos já naquela altura na igreja. E agora você tem um grupo grande de pessoas. E essas pessoas têm as suas necessidades, e elas têm as suas expectativas. E esses irmãos que vieram de fora, com o crescimento, que era muito bom, que era muito desejável, também enfrentaram suas dificuldades. As viúvas das famílias de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. É o que o texto está dizendo aqui para a gente. É importante lembrar que as viúvas daqueles dias não contavam com a Seguridade Social, com INSS, né, com qualquer plano desses. Também, acho que se contasse não ia fazer tanta diferença, né? Se fosse no Brasil, pelo menos, não, porque nossa Seguridade Social e INSS não serve para muita coisa mesmo. Mas nem isso elas tinham. Nem isso elas tinham. Era a igreja que cuidava dessas irmãs, que muitas vezes não tinham mais filhos, que muitas vezes não tinham, obviamente, não tinham os seus maridos, não tinham familiares que pudessem oferecer algum tipo de provisão, de cuidado, não tinham condições de buscar qualquer forma de sustento, e a igreja tinha o dever social de cuidar dessas pessoas. Aliás, o Velho Testamento faz muitas provisões lindas, maravilhosas para os órfãos e para as viúvas. Porque eles não têm ninguém além da comunidade da fé. Ninguém. E algo interessante para nós notarmos sobre esse problema é que ele vai surgir dentro da igreja, quer dizer, de gente que fazia parte da igreja, no meio dos crentes, de pessoas que estavam servindo com sinceridade, inclusive servindo essas próprias viúvas. Elas estavam sendo servidas, mas não de modo suficiente, não de modo completo. Quer dizer, o sistema que estava em lugar ali, ele não era eficiente. Havia um sistema de distribuição de alimentos, mas ele não era o melhor, não era o mais sábio. Estava faltando entender bem como operar os bons mecanismos, né, de serviço na igreja, para que ele fosse mais eficiente e atendesse melhor às necessidades. E aqui, é claro, um pequeno pensamento sobre isso, que é possível, às vezes, nós temos as melhores intenções e devotarmos os nossos melhores esforços e ainda assim não fazemos aquilo que seja mais sábio. Possivelmente era isso que acontecia ali. Essa negligência não se dava tanto por algum ato de perversidade ou de desinteresse, mas é porque, muito possivelmente, não era o melhor ou mais sábio esforço que era feito. Às vezes, até as pessoas mais santas fazem coisas que são tolas. Eu lia sobre o pastor Jonathan Edwards. Nós o reputamos como um dos nossos heróis da fé. Né? E ele é alguém cujos livros, né, nos inspira e a gente aprende tanto dele. Ele foi um pastor também. E em uma das suas decisões administrativas pastorais, ele fez o seguinte: olha só que situação. Os adolescentes da igreja, eles estavam apanhando os manuais das parteiras. Os manuais das parteiras para entender como funcionava a anatomia do feminina e a anatomia do parto. E na medida em que eles liam aquilo, eles faziam ali zombaria com as meninas da igreja. Estava acontecendo isso nos dias de Jonathan Edwards, do século XVIII.
Então, uma investigação foi feita e os meninos que estavam praticando aquilo, eles, né, foram descobertos. E Jonathan Edwards teve a ideia de ler o nome dos culpados do púlpito, na frente de todo mundo. Só que quando ele fez isso, ele leu também o nome das testemunhas, quer dizer, das pessoas que tinham dedurado os meninos, junto com o nome dos meninos que tinham praticado, né, aquela malcriagem. Agora, veja só, quando ele leu o nome das testemunhas, ele não diferenciou quem que era testemunha e quem que tinha cometido o crime. Agora, se imagina a celeuma que isso causou na igreja. E ele veio de uma intenção pastoral, naturalmente, né, sincera, desejo de exortar a congregação, né, e de acusar a consciência dos culpados, mas com isso ele acaba apontando para pessoas que nem culpadas eram, e os irmãos imaginam a grande confusão que aconteceu. E essa é uma pequena história real de coisas que às vezes as igrejas fazem, né, que talvez sejam, né, envolvidas, imbuídas das melhores intenções, mas que no final acabam causando dano muito grande para muitas pessoas. E possivelmente a igreja lá em Atos vivia uma situação assim, em que o sistema que foi criado não funcionava. Né? E o texto então diz que a coisa ficou tensa. E exigia um tipo de ação pastoral para dirimir aquelas dificuldades. E os apóstolos, interessante, eles não se julgaram importantes demais para lidar com aquela situação. Não é como se eles estivessem dizendo, olha, nós vimos o Cristo ressurreto, nós andamos com ele. Não é? As viúvas que resolvam aí seu problema de comida, né? Nós não temos nada com isso. Não foi isso que eles fizeram. Não, eles tiveram um tipo de sensibilidade pastoral, um tipo de cuidado que os levou a buscar uma solução. E ao fazer isso, eles manifestaram aquilo que é de mais valor e mais importância para a vida da igreja. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção de todos nós aqui. A solução dos apóstolos foi maravilhosa e cria a instituição da diaconia. E não é sobre isso que nós vamos falar. Mas o que eu quero falar é sobre o que levou os apóstolos a buscar outras pessoas para a diaconia das mesas. É a diaconia da palavra. Aliás, é a expressão que eles usam. Nós não podemos fazer a diaconia das mesas, porque nós estamos imbuídos, nós estamos envolvidos, investidos na diaconia da palavra. E com isso eu gostaria de fazer 3 destaques que os apóstolos trazem para a gente aqui. A necessidade, a prioridade e os frutos da palavra. A necessidade, a prioridade e os frutos da palavra de Deus. A conclusão dos apóstolos, como nós lemos aqui no verso 2, é que não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Sabe por quê? Porque a provisão com a mesa das viúvas, tente para isso, a própria noção de que as viúvas deveriam ter o seu suprimento vem do ministério da palavra. É a própria palavra que faz essa provisão. Nós temos muitos textos das Escrituras, eu posso citar alguns poucos, como em Êxodo, capítulo 22, versos 22 a 24, que diz, nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 18, a Escritura diz, Deus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Nos Salmos, nós temos provisão para as viúvas e os órfãos, capítulo 10, versos 14, 17, 18. A ti se entrega o desamparado, tu és o amparo do órfão. Tu, Senhor, ouvirás o desejo dos mansos, confortará os seus corações. Os teus ouvidos estão abertos para fazer justiça aos oprimidos. Salmo 68, verso 5, diz que Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ele é Deus em santa morada. Salmo 82 diz que Deus faz justiça ao fraco e ao órfão, e ele procede bem com o aflito. Ele socorre o fraco e o necessitado, ele os remove da mão dos ímpios. Então veja, é a própria palavra que ensina, que chama a igreja, e quando ela é fielmente ministrada, pregada, ensinada, aplicada aos corações, ao ponto de incomodar as consciências, ao ponto de mobilizar o nosso amor, é que ela produz esse tipo de fruto. Então, não era razoável abandonar a palavra de Deus para que as mesas fossem atendidas, porque as mesas só poderiam ser atendidas quando a palavra de Deus fosse adequadamente ministrada.
A palavra é necessária. Ela é necessária para que os dons de serviço na igreja sejam despertados. Veja o exemplo do próprio apóstolo Pedro. O mesmo que morreu de medo quando Jesus andou sobre o mar, o mesmo que cortou a orelha de um sujeito num ímpeto de ira e de confusão, o mesmo que negou Jesus 3 vezes. Ele pregou um sermão, alguns capítulos atrás, que Deus usou poderosamente para a conversão de 3.000 almas. Depois ele prega de novo, depois ele é preso e prega até para o Sinédrio. E tendo sido castigado, ele continua pregando a palavra de Deus. Palavra que gerou essa maturidade espiritual em um homem impetuoso, em um pescador bruto, que se torna agora um arauto, um proclamador. Não é? A ponto, inclusive, de os eruditos lá do Sinédrio questionarem, mas espera aí, esses homens aí, eles eram iletrados, eram analfabetos, como que eles falam com tanta eloquência, como que eles falam com tanto poder? É o ministério da palavra que operou no coração deles, é a palavra que eles receberam de Cristo e que agora eles não conseguem conter dentro da sua alma, eles precisam colocá-la para fora, e eles fazem-no com prioridade, com fidelidade, pregam as escrituras. Não era razoável deixar isto, que é o poder de Deus, de lado, para que outras necessidades legítimas e reais fossem atendidas. Eles estão dizendo, os dons e aquilo que mais lindo acontece na igreja, só acontece por causa das escrituras sendo pregadas, anunciadas, instadas na alma do povo. Era preciso pregar a palavra para esse povo, porque só assim a igreja vai ter vida. Ela era necessária. É a palavra que vai gerar homens maduros, aptos para servir as mesas. A diaconia, aliás, que é o tema do texto e não da nossa mensagem hoje, é fruto do ministério da palavra. Ao dizer que a palavra não pode ser abandonada, os apóstolos estão dizendo que ela é necessária. Ela não é apenas importante, ela é necessária. Ela não pode ser colocada de lado. Ela é necessária porque ela vem de Deus. Ela carrega a autoridade divina. Ela é necessária porque ela dá vida. Como nós lemos nesses textos, a palavra de Deus crescia, a palavra de Deus prevalecia, a palavra de Deus era recebida e a igreja se multiplicava. A palavra de Deus é necessária porque sem ela a gente não tem vida. Digo mais, sem ela a gente não tem nem igreja, a gente não tem discípulos, não tem cristãos. Percebe como ele é um fundamento, não pode ser removido? Que o evangelho que vem das escrituras, que o ensino de todo o conselho de Deus, que nos ensina a ser mais parecidos com Jesus, a amar Jesus, a receber aquilo que vem dele, os frutos do Espírito, não é, sendo produzidos no coração, é por meio da palavra. Por isso ele é uma necessidade vital para a vida da igreja. Sem palavra a gente não tem igreja. Sem palavra a gente não tem mesas para servir. E há alguma coisa mais ou menos inquietante nessa palavra sábia dos apóstolos. Sabe o que é? Quando ele diz que não é razoável abandonar a palavra de Deus, ele está dizendo que é possível abandonar a palavra de Deus. Possível. É possível que as demandas, as necessidades reais, legítimas da vida da igreja, as demandas administrativas, as demandas materiais, né, coisas que são boas, com o tempo elas sufoquem aquilo que mais concede vida e nutre o povo de Deus. É possível. E a história, aliás, ela é pródiga em provar a morte de muitas igrejas e denominações, quando atentaram-se para coisas que são importantes, mas normalmente fruto, elas são acidente, elas não são a fonte da vida. E quantas igrejas fizeram isso, deixando a palavra de lado, envolvendo-se em causas sociais, em causas políticas, trocando o discurso das escrituras por discursos do dia e da hora, ou por opiniões, talvez, de alguns dos seus pastores mais populares. E quem sabe até sejam capazes de trazer muita gente, mas não traz vida. Não traz vida.
É possível que a palavra de Deus seja negligenciada. Aqui há um alerta muito grande. É possível que ela seja abandonada. Se a igreja de Cristo não zelar pela palavra de Deus, se ela não compreender que as escrituras sendo pregadas, anunciadas, Cristo e esse crucificado no centro da vida cristã, quer dizer, que isto é o que faz a igreja ser igreja, que isto é o que faz, é o que dá senso e identidade e significado para a nossa própria vida como igreja. Se nós perdemos isso de vista, nós nos desviamos. É possível negligenciar a palavra de Deus. Mas sem ela, nós vamos ficar apenas com personalismos. Sem ela, os sermões vão se tornar, talvez, opiniões piedosas e moralistas, mas vazios, ocos, sem vida. Porque só a palavra pregada é que gera vida. Por isso ela é necessária. Mas há um segundo aspecto desse alerta, não é, dessa medida dos apóstolos. No verso 4, eles vão dizer assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui nos leva a essa segunda grande ênfase. Ela é necessária e também ela é prioritária. Os apóstolos entenderam a prioridade da palavra na vida da igreja. E com isso eles seguem Jesus. Seguem Jesus. Nessa semana, lecionando o Evangelho de Marcos para os meus alunos lá no seminário Martin Busser, a gente passava pelo capítulo 6, verso 34, até comentei sobre isso com o pastor Daniel ontem, numa conversa, que é uma das passagens que eu acho mais tocantes, porque ali nós temos o relato da multiplicação dos pães, e obviamente que o que chama muito a nossa atenção é o fato de que Cristo tem o poder de criar ex nihilo, ele cria do nada aqueles pães e aqueles peixes e alimenta todas aquelas pessoas. Mas há algo muito sensacional naquela passagem, que está no verso 34, que diz que quando Jesus chega com a sua embarcação, ele viu aquelas pessoas. E vendo essas pessoas, ele teve compaixão delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. E quando ele teve compaixão dessas pessoas, sabe o que ele fez? Ele pregou. O texto diz, Doquimatos, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque é uma prioridade aí. Depois ele deu comida para elas. Elas estavam com fome, precisavam encher a barriga, não é? Precisavam comer. Ele deu pão, ele deu peixe, mas antes ele pregou, ele ensinou, ele falou do evangelho do reino, porque a condição daquelas pessoas, ovelhas que não têm pastor, ela só pode ser suprida por meio da pregação. É só pelo evangelho, é só pela reconciliação com Deus que o evangelho promove. Não há outra maneira, e Jesus sabe disso naturalmente. Ele é o próprio Logos de Deus, ele é a própria palavra de Deus. E então, ele comunica essa palavra com vida, com força, com o Espírito, para que ela gere vida. Por isso, a palavra deve ser uma prioridade na vida da igreja, gente. Não basta que a gente fale sobre Deus. É preciso comunicar todo o conselho de Deus com clareza, com reverência, com precisão bíblica. Só a palavra transforma. Por isso o ensino dedicado, cuidadoso, bem preparado das Escrituras faz toda a diferença na vida cristã. O poeta romano Cícero, na sua obra De Oratório, falando sobre o dom da oratória, livro 3, ele vai dizer que há 3 elementos essenciais para uma boa oratória. Ele chama de docere ou docere, ensinar, delectere, que é encantar, e movere, que é mobilizar, é mover. Ensinar, encantar e mover. São 3 técnicas importantes, né, que um orador deve empregar quando ele vai ensinar alguma coisa de grande valor. É interessante porque os apóstolos entenderam o valor disso. Jesus entendeu o valor disso. De comunicar as verdades insondáveis de Deus com precisão, com ensino. Há ensino nas Escrituras, há ensino na prédica de Jesus, há ensino na pregação dos apóstolos. Mas há também um tipo de argumentação, não é, que vem com beleza,
que vem com emoção verdadeira, que vem como o fruto de um coração que foi profundamente transformado por aquela palavra e que deseja que essa palavra transforme outros também. E ela encanta os seus ouvintes e move a ação. Quer dizer, nós não podemos ficar inertes diante das escrituras sendo pregadas. Nós precisamos fazer alguma coisa a respeito disso. Ela precisa dar um senso de urgência. Uma resposta precisa ser dada. É por isso que os sermões precisam vir com aplicações que falam ao nosso coração e que nos ajudam a, ok, agora eu preciso agir como crente, eu preciso me movimentar, me mobilizar. A pregação precisa ser assim, ensinar com fidelidade, comunicar com beleza, com clareza e mover os ouvintes à fé, levar as pessoas a Jesus, ao arrependimento, né, e aos bons frutos. E sabe que a forma como os apóstolos entenderam que a palavra de Deus deve ser ensinada na igreja? Por meio da oração. Eles unem oração e pregação. Eles unem a oração e pregação, dizendo que eles precisam andar juntos. Por quê? Porque a oração é uma declaração nossa da total e absoluta dependência que a gente tem do Altíssimo. É a dependência que a gente tem do Espírito de Deus para o manejo da palavra. Sem a ação poderosa, sobrenatural do Espírito de Deus no coração do próprio pregador, que se derrama em oração, que se coloca humildemente, em dependência daquilo que vem do alto, para que ele possa comunicar as verdades de Cristo ao coração de toda a congregação. A palavra de Deus, ela pode, porque é poderosa até chegar nos ouvidos, mas ela vai chegar, muitas vezes, com ecos. Ecos. Não. O pregador, ele vai pregar bem quando ele orar bem. E a igreja vai ouvir bem quando a igreja orar bem. Há uma ligação necessária entre oração e pregação. Que a palavra é viva, mas a oração é o que abre os olhos daqueles que um dia foram mortos para enxergar a palavra. E em Atos a gente vê essa conexão vital. A igreja orava e a palavra prosperava. A oração precede, normalmente, nos grandes avivamentos da história, o derramar do Espírito de Deus. A convocação dos apóstolos, a ousadia dos evangelistas, o envio de missionários, normalmente, eles vêm carregados de oração. Convocação dos apóstolos, a ousadia dos evangelistas, o envio de missionários, vem banhado em oração. Precisa orar. Estar o joelho no chão. Lutar com Deus nas orações. Falar com o Senhor, implorar a ajuda dEle, implorar o poder dEle, implorar a ação dEle. Por isso, aliás, a igreja toda faz muito bem quando ora pelos seus pregadores, para que a palavra seja pregada sempre com fidelidade, no poder do Espírito. Quando ora, aliás, uns pelos outros, pela própria congregação, para que possamos ouvir com os corações atentos, com os corações quebrantados, desejosos de crescer por meio dessas palavras. Nós fazemos bem quando nós oramos por frutos, para que o evangelho produza realmente conversões, para que ele gere santificação, para que ele gere transformação, para que o evangelho, a palavra pregada, produza crescimento na fé, na maturidade cristã. Por isso o pregador precisa depender da oração, como Jesus dependia. Aliás, Jesus, em todo o seu ministério terreno, retirava-se para orar. Antes de ensinar, ele fazia isso com instância. Antes de curar, ele fazia isso com instância. Antes mesmo de ir à cruz, ele fez isso com perseverança. Jesus orou. E ele associou a oração, nessa comunhão íntima que ele tem com o Pai, ao poder da palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é fácil parar para orar. Não é fácil parar para ler e meditar nas Escrituras, para estudar. Eu posso oferecer aqui o meu testemunho pessoal e dizer que eu sei que é difícil. É fácil quando a gente quer trabalhar, a gente se envolver em muitas coisas e estar engajado em muitas tarefas, né? E se sentir mais ou menos aliviado na consciência, ok, estou trabalhando, estou fazendo, estou produzindo, tem muita coisa que eu estou fazendo aqui, há muitas necessidades para atender. É fácil nós nos ocuparmos com coisas que são realmente importantes e ainda assim não atentarmos para aquilo que é de mais valor, que é a oração e meditação nas Escrituras.
pastores, aqueles que são consagrados, separados por Deus, pela própria congregação, para servir a congregação, eles farão o seu melhor trabalho quando se dedicarem à oração e à meditação nas Escrituras. Sabe, a boa intimidade entre o marido e a mulher não se sustenta sem tempo juntos, sem que um ouça o outro, um converse com o outro, um desfrute da presença do outro. E o pregador que não cultiva intimidade com o Senhor, ouvindo o Senhor pelas Escrituras, falando com o Senhor pelas orações, também não vai desfrutar daquele tipo de doce comunhão que é capaz de produzir essa chama no coração para que ela seja também derramada para todo o povo de Deus. Assim, os bons sermões, eles vão nascer dos quartos de oração. Eles vão ser produzidos de joelhos, de independência do Espírito de Deus. E por fim, para nós concluirmos, o texto vai dizer no verso 7 que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Muitos sacerdotes obedeciam à fé, crescia a palavra de Deus. Essa linguagem é bem interessante, é proposital. O crescimento dos discípulos é o crescimento da palavra. E o crescimento da palavra é o crescimento dos discípulos. O crescimento dos discípulos é o crescimento da palavra. Note, o texto está dizendo crescia a palavra. Esta expressão que ele usa aqui, ela é curiosa, porque ela diz respeito a um tipo de crescimento orgânico. Por exemplo, de uma criança. A coisa mais linda que tem é quando a gente tem as nossas crianças aqui, sendo apresentadas, não é? E quando a gente está aqui por vários meses, não é? Por vários anos na igreja, também é muito bonito a gente ver o crescimento das crianças, né? A gente lembra quando elas chegavam aqui bebezinhos. Poxa, meus filhos são todos jovens adultos já. Todos eles vieram aqui, a gente orou por eles. Bebezinhos e criancinhas e juniores e pré-adolescentes e adolescentes. Aí depois já não vinha mais, né? E alguns deles começaram até a vir aqui para ajudar e a servir. E a gente vai vendo esse movimento da parte de Deus, da graça de Deus, dando crescimento, desenvolvimento, maturidade. A expressão usada por Lucas aqui para falar que a palavra de Deus crescia é exatamente essa. Ela cresce como uma criança saudável. E nesse crescimento ela frutifica. Esse tipo de ministério que os apóstolos exerceram ali naquela igreja primitiva produziu frutos visíveis. O que foi esses frutos? Foram as conversões. Mais discípulos, quer dizer, seguidores de Jesus foram feitos. E até os sacerdotes se converteram à fé, que normalmente eram pessoas que opunham oposição, que impunham oposição ao povo de Deus. Sacerdotes. Lembra que foi pela mão dos sacerdotes que Jesus foi levado à cruz. E agora, muitos destes, ouvindo a pregação com autoridade, com o poder do Espírito vindo da igreja, dos apóstolos, estão se convertendo. Gente que odiou Jesus, gente que se opôs ao ministério dos apóstolos, se converte pelo ministério da palavra. Isso é fruto direto do crescimento da palavra no meio deles. Eles eram profundamente apegados àquele sistema religioso deles. Mas a palavra rompeu as barreiras do formalismo, do legalismo. A igreja cresceu numericamente, mas ela cresce também em profundidade. Ela cresce também em maturidade. Uma grande evidência disso é que esses homens que foram separados para a diaconia eram homens cheios do Espírito. Eles eram homens, inclusive, dotados da capacidade de ensinar, de encantar e de mover corações. Olha só o que acontece no capítulo seguinte, quando a gente conclui essa passagem no capítulo 6, no capítulo 7, um dos diáconos que foi eleito aqui pela própria igreja, ele é levado agora diante das autoridades, é levado diante de uma turba assassina, que com ódio desafiam a que ele renuncie a sua fé em Jesus, mas ao contrário, ele prega para eles. E ele prega com muito conhecimento das Escrituras, muita persuasão da parte de Deus. Ele traz uma palavra poderosa diante daquelas pessoas. E, embora esta palavra tenha vindo com o poder do Espírito, muitos ali rejeitaram. O apóstolo Paulo estava lá, ele ouviu aquela pregação. Ele foi apedrejado por isso. Apedrejado. Mas
da semeadura do sangue de Estevão, nasce o apóstolo Paulo, que mais adiante, depois de ter ouvido a palavra de Cristo, encontra-se com o próprio Cristo no caminho de Damasco. Filipe, é interessante que todos os diáconos aqui, isso mostra a sabedoria também dos apóstolos, são nomes gregos, né? Uma indicação de que se eram as viúvas das famílias gregas, né, que estavam sentindo necessidade de apoio, foi dentre eles mesmos que esses homens foram escolhidos, todos de nomes gregos, né? E todos poderosos, cheios do Espírito de Deus. Filipe, e o texto vai dizer para a gente no capítulo 9, verso 4 a 7, você pode abrir lá se você quiser, ou depois você pode fazer a leitura em casa, mas ali ele vai dizer que, não é o capítulo 9, mas é o capítulo 8, 4 a 7. Vai dizer que Filipe pregava a palavra de Deus. Olha só o verso 5. Ele foi expulso de Jerusalém por causa da perseguição. Aí ele vai para Samaria, terra do inimigo dos judeus. E o texto vai dizer, verso 5, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. E multidões atendiam unânimes para ouvir Filipe, aquilo que ele dizia e os sinais que ele operava. E espíritos imundos e possessos saíam gritando em alta voz, paralíticos eram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Olha que tipo de pregação é essa. Produz salvação, cura e alegria. Alegria. Uma transformação do estado de tristeza, do estado de miséria, do estado de morte, para um estado de alegria, de satisfação, de plenitude, de encontro com Deus. Esse mesmo Filipe, o texto vai dizer para a gente um pouquinho mais adiante, a partir do verso 26, ele é levado pelo Espírito de Deus, prega a palavra de Deus para um estrangeiro, um eunuco. Ele ensina o livro de Isaías, um livro difícil a propósito, para aquele homem com tanta precisão que ele se converte, é batizado ali mesmo. E possivelmente é quem leva o evangelho agora para outras nações, para a África. Agora você tem um pregador eunuco lá na África, que é fruto direto do ministério de Filipe, um dos diáconos, que foi ali nomeado naqueles dias. Frutos, gente. Frutos, a palavra produz fruto, a igreja cresce, a palavra cresce, as pessoas amadurecem, elas ensinam, elas servem e elas enfrentam com coragem até a oposição que lhes é infligida. Então a palavra é necessária, a palavra é prioridade e a palavra produz frutos. Eu quero encerrar então com algumas aplicações finais. Sabe o que isso traz de lição para nós? Que a igreja deve valorizar a pregação da palavra de Deus. A igreja deve valorizar aqueles que são preparados e chamados para pregar a palavra de Deus e reconhecer que a pregação fiel da palavra de Deus é um dom de Deus, é um presente, uma dádiva de Deus para o bem da congregação, para o bem da comunidade, para o bem da igreja. E na medida em que as igrejas valorizam o seu púlpito, valorizam a sua pregação, valorizam os seus pregadores, ela deve orar por seus pregadores, por seus pastores, oferecendo todas as condições para que eles se dediquem com zelo ao ministério, para que se dediquem com zelo à oração, por meio do seu sustento, por meio das suas orações, por meio do seu afeto, por meio do seu respeito. As Escrituras nos ensinam isto. Acolhei aqueles que vos presidem, vai dizer o apóstolo Paulo em Tessalônica, aos Tessalonicenses capítulo 5. Por quê? Porque a palavra é o que vai nutrir a igreja, é o que vai dirigir a igreja, é o que vai santificar o povo de Deus. E o púlpito é o canal de onde tudo isso flui. A igreja faz bem quando reconhece a autoridade das Escrituras e a centralidade da Bíblia na nossa adoração cristã. Isso aqui é culto. E entenda, o culto não é apenas quando nós cantamos ou oramos, mas é também quando nós nos submetemos à palavra em todos esses atos, na oração, nos cânticos e na pregação. Assim como também nos sinais do batismo e da ceia. A palavra, ela permeia tudo que a igreja faz e todo o nosso culto. Então, se a pregação está no centro da nossa adoração cristã, nós devemos diligentemente nos preparar para estar aqui nesse momento, para ouvir a palavra de Deus, para a semelhança daquilo que os apóstolos ensinam, orar com antecedência, para que a palavra venha ao nosso encontro, para que ela faça bem à nossa alma, para que ela faça bem à alma dos nossos irmãos, orar pelos nossos pregadores, orar uns pelos outros, preparar os nossos corações para responder a palavra de Deus, para considerar aquilo que é trazido da parte do Senhor e fazer aquelas indagações. Como que essa palavra está frutificando a minha alma?
Há instruções claras aqui dessas escrituras, deste ensino que eu preciso obedecer? Há pecados que eu preciso confessar e dos quais eu devo me arrepender? O quanto que a palavra é uma grande prioridade na minha vida? Ela precisa suscitar essas perguntas e essa preparação de alma quando a gente vem se encontrar com as escrituras. Reflita na mensagem. Ouça novamente, medite nela, considere aquilo que foi dito, retenha aquilo que é bom, seja bomberiano, consulte as escrituras, avalie aquele sermão, ajude os seus pregadores, compartilhe essa palavra, fale dela com alguém, evangelize outros, encoraje outros. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma luz tão poderosa, que mesmo quando ela entra por uma janela quebrada, ela ilumina tudo que está lá dentro. Às vezes a gente pode se sentir assim, eu sou uma janela quebrada. Mas quando a palavra entra, ela vai iluminar. Vai iluminar. Ela vai fortalecer. Ela vai dar um senso de direção. E vai trazer vida. Vida em abundância. Então, meus irmãos, eu quero orar para que Deus torne sempre, mantenha sempre, preserve sempre essa palavra no centro das nossas vidas. Da Igreja Batista da Graça, da sua e da minha vida. Para que Jesus seja sempre exaltado em nosso meio. Para que a gente veja os frutos da obra do Espírito em nosso meio. Para que a gente, a semelhança da igreja lá em Atos, a gente cresça, para que a gente se multiplique e tenhamos muitos Estevãos e Filipes aqui em nosso meio. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante das Escrituras, que são santas e poderosas, e imploramos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, para a glória do nome de Jesus. Amém.